E o primeiro a dar testemunho é o número 3 e todos têm, no máximo, mas olha, no máximo, 10 minutos, está bem? E, e muito importante, olha, jovens, vocês ainda. Olha, é 10 minutos no máximo cada um, está bem? O relógio está lá atrás. É 1 minuto e 50. Olha, mas é 10 minutos no máximo. Porque 8 são 80 minutos. É mais que 1 hora. Mas não é preciso dizer assim, oh, princesa, príncipe do céu. Não quero, digo. Experiência é única e Deus vai vos usar como um canal. Deixem Deus usar no momento em que estiver aqui, deixem fluir e digam aquilo que vai no vosso coração. Bom e mau, tudo venha cá para fora. Adiós! Vamos ver o vídeo. Ela temos aqui um bombom muito especial, típico, único, muito antigo, para todos vós provarem. Carla, parte em quatro e depois cada um. Tá? Vamos ver o vídeo. 발길이 닿는다면 갈 텐데 왜 이리 이 길은 먼가요. 해는 가고 달도 치고 하늘엔 구름만 바람아 내 친구 되다오. 이 청춘 다져서 뭐라오. 차라리 돌이 되어 구르리. 저기 달이 지고 해가 뜨는 산 너머 멀리 정처 없이 구르리. 먼 길을 떠나는 철새야. 네가 갈 곳 찾아 떠나면 바위 위에 흩어진 솔방울아. 이러면 내 땀을 식혀주려. 세상에 하고 많은 사람들아 돌고 돌아 구르며 살짝
桜Passas? Vamos então agora aos testemunhos, está bem? Vai ser gravado, se alguém não puder ouvir ou não estar presente, vai receber mais tarde. Este vídeo também será passado. Então vamos começar com o número. Dona Emília, qual é o número? Número 3, e é a nossa candidata Beatriz Beco. Está bem. Não, eu posso ficar aqui. Ah, ok. Está bem. Não, eu também não se vão gostei de mandar muito. Está bem. Ok, olá, bom dia a todos. Então, eu não vou falar muito do curso objetivamente, acho que alguém depois pode fazer, dar uma visão geral como é que foi o curso, só dizer que pronto, foi 21 dias, estivemos na Coreia, em Cheongpyeong, que foi bastante intenso, que não tinha tempo para nada, literalmente para nada, e quando tínhamos um bocadinho de tempo, eles sempre metiam alguma coisa lá no meio, portanto, havia dias que nós tomávamos banho tipo às 3 da manhã, pronto, era mesmo, enfim, coreano. O que eu queria falar, no primeiro momento, era da minha experiência com o Vigil Prayer, porque eu fui para a Coreia com um bocado de receio. Eu só tive uma vez, e nem foi completamente o Vigil Prayer antes de ir da Coreia, e eu só pensei, meu Deus, isto aqui em Portugal é às 3 da tarde, e eu estava a morrer de sono, porque isso era tão aborrecido. Depois a tradução às vezes era péssima, e ninguém percebia nada, e às vezes a tradutora ficava calada e dizia só, pronto, desculpem, não percebi muito bem, vamos passar à frente. E uma pessoa estava lá, ficava tipo, ele parece estar a falar com tanta paixão e não estou a perceber nada, não estou a conseguir seguir nada. Depois havia lá o Ligisson, que falava sempre a mesma coisa, e uma pessoa ficava tão frustrada, que dizia uma hora dele a falar, parece que deveria estar a sentir tanta coisa, mas não estou a sentir absolutamente nada. Então eu fui lá com um bocado de medo de, oh meu Deus, isto vai ser das 10 à 1, já não é das 3 às 6 da tarde. E eu já estou cheia de sono, estou completamente aborrecida disto, mas quer dizer, surpreendentemente, desde o primeiro Vigil Prayer foi sempre muito bom. Eu senti que, pronto, se calhar também nós estamos no Cheonggyecheon, e havia muita mais energia e todas as pessoas também estavam a fazer a mesma coisa, então uma pessoa se sente mais à vontade. Mas ao mesmo no início era um bocado difícil porque, pronto, vocês viram que as pessoas gritam e eu fico muito desconfortável. Às vezes, quando fazíamos até o chombo aqui em Portugal, eu não percebo porque é que as pessoas gritam. Basta pensar, e Deus já está a ouvir, porque é que eu tenho de gritar, a bodia, ao mani? Pois era, cada sessão era uma pessoa ficar tipo, meio possuída, uma pessoa olhava para trás, tinha uma pessoa tipo assim,
de pensar, ai meu Deus, isto é tão estranho, isto é tão coreano, eu não tenho nada a ver com isto, porque eu sinto que sou uma pessoa, quer dizer, sobretudo nas minhas orações, eu sou uma pessoa bastante introvertida, eu só tipo, falo baixinho no máximo e depois oro e depois pronto, eu sinto que já chega, né? Deus ouviu, e se não ouviu, pronto, olha, também não vou estar aqui a cantar, fazer coisas que eu não sinto no meu coração. Também é verdade que ninguém nos empurrou a fazer isso, porque era um curso europeu e acho que os líderes também e o staff já sabia que, como continente, nós não temos essa tradição e essa cultura, porque também em si, Cheonggyeong é coreano, tipo, tudo o que nós fazemos lá tem raízes culturais muito coreanas. Um, e pronto, mas ao mesmo tempo, o que eu senti é que pela primeira vez, por exemplo, sabem que está dividido e depois tem a última parte que é uma hora de oração. Eu sentia que pela primeira vez, quando temos um momento só nós de oração, na verdade, porque tens as orações dos líderes que não são traduzidas, portanto, por além dos, não sei se são de 7 ou 12 minutos de nossa oração, nós estamos a ouvir só pessoas a gritar em coreano, ou seja, não estamos a perceber nada, de nada. E senti só que pela primeira vez aqueles minutos que eles nos davam para orar, que pronto, também é sempre pessoas a gritar, mas pronto, está tudo bem, não eram suficientes para mim. E eu não gosto de orar, eu não gosto mesmo. E então, por exemplo, quando já os líderes faziam as suas orações, eu sentia que eu já precisava de começar a orar, porque depois não ia ter tempo para acabar a minha oração. Então tinha, por exemplo, uma lista de eu tenho de orar para esta pessoa, e depois tenho de orar para esta pessoa, e depois não sei o quê, e depois era tudo muito caótico, depois era, eu estou a continuar a orar, mas depois é uma canção, então todos a levantar, e eu, mas eu preciso acabar a minha oração. E agora é cantar outra vez, e depois é o senhor a bater os tambores, e pronto, era assim muito intenso também, mas pronto, pela primeira vez eu senti que não havia suficiente tempo para nada, e depois afinal, eu precisava, por exemplo, orava por mim, e depois já tinha acabado tudo, e eu ficava, então eu também para orar também, quer dizer, para mim, ou pronto, por minhas situações, etc. E pronto, aconteceram várias coisas que agora não tenho tempo de contar. A única experiência que fiquei assim mais surpreendida foi que o staff, quer dizer, o staff já nos tinham dito também para orar nos últimos dias para o que é que nós podíamos fazer quando voltássemos para casa, porque obviamente Cheonggyeong é difícil, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil seguir e ter uma fé muito maior, muito mais sentir-nos muito mais próximos de Deus, porque estamos num lugar sagrado, com pessoas que seguem uma rotina que é igual para toda a gente, portanto era muito mais fácil, não é? De dizer, ok, agora vamos todos aos Cheonggyeong e seguíamos todas essas cabeças pretas e todos aos Cheonggyeong, agora é a comer, agora é tomar banho. Às vezes, porque às vezes não havia tempo para nada. Então eu comecei a rezar o que é que eu posso fazer quando voltar para casa, porque eu sei que sou uma pessoa que é muito focada no meu estudo, na minha carreira, porque pronto, para mim é muito importante e sinto que não vai ser fácil mudar isso, porque também não é necessariamente mau. E eu comecei a rezar por o que é que eu posso fazer, o que é que eu tenho que fazer quando eu voltar para casa. E foi muito interessante porque nos Great Works, sabem que há muita gente, às vezes não há lugar nem para ficar sentado dentro da sala. Havia pessoas mesmo atrás, em pé, fora da sala, a tentar seguir o Cheonggyeong, a tentar ver onde é que estava o ecrã, e as pessoas a dançar. E do nada, assim, que alguém toca no meu cabelo. E eu pensar, meu Deus, deve ser outra senhora coreana que me vai perguntar se o meu cabelo é verdadeiro ou não. Eu viro-me a esta senhora filipina, porque na Coreia há muitas senhoras filipinas que são pastores, porque aprendem coreano e fazem missão na Coreia. E esta senhora, pronto, ela começa a falar de onde é que eu sou, que gostaram da nossa performance nos Great Works, que também viram, e diz-me assim, olha, eu tenho de dizer-te uma coisa, quando tu voltares para casa, tu não tens de ensinar nada a ninguém.
E eu pensei, ainda bem que quero ser professora. Porque tens de... eu não me lembro das palavras exatas, mas ela disse algo do género, tens de ser como uma verdadeira mãe. Tu, foi tipo, tu tens de amar as pessoas, tens de cuidar delas, mas depois não tens de fazer mais nada, está bem? E eu fiquei tipo, ok, foi uma interação super estranha. Depois ela deu-me um presente e pronto, nunca mais vi essa senhora, não é? Porque estavam lá 4.500 pessoas, já era difícil encontrar uns aos outros, quanto mais de encontrar uma senhora filipina que eu já nem me lembro da sua cara. Mas não sei, eu sinto que, pronto, eu não sou de ter experiências espirituais, tipo, de ter sonhos, enquanto havia pessoas que todas as noites tinham sonhos do verdadeiro pai, dos verdadeiros pais, assim. E às vezes senti um bocado, tipo, se calhar Deus está num retiro de silêncio comigo, porque não estou a perceber como é que isto está a funcionar. Mas acho que essa foi a experiência, quer dizer, houve outras, mas acho que foi, pronto, a experiência que decidi também partilhar aqui convosco e que foi interessante, não sei, eu senti que realmente, pronto, no John Wan também temos essa conexão direta com Deus e com o verdadeiro Pai, e portanto senti mesmo que fui escutada, não é? Que fui ouvida, e é só isso. Portanto, foi muito bom. Obrigada. Número 4. Tem? Tá, dá para passar. Dá. Posso deixar na mão? Não. Não estás a outros? Eu se calhar vou deixar estas. Estas são da cena. Vou deixar para ela. Só preciso dar uma da pasta. Mais mimos. Posso? Muito bom dia a todos. Bom dia. Eu vou passando aqui algumas fotos que eu tirei e que eu adquiri, para vocês também terem uma noção do que se passou lá, enquanto eu vou falando. Realmente foi uma experiência incrível, estes 21 dias. Foi algo que eu estava com medo que eu não conseguisse realmente perceber do sítio onde eu estava, ou de realmente sentir diretamente, ou seja, as coisas acontecem tão depressa, foi 21 dias que passaram tão depressa, uma pessoa chega ao final e já foi, já passou, e se nós não conseguimos ter a garra e a noção do que é que estamos a viver no momento, as coisas podem passar muito rapidamente e nós ainda não andamos por elas. Mas foi realmente 21 dias, dá para passar automaticamente? Sim. Sim, desde já quero apresentar esta gravata, que é da Cristina Han, é uma empresa, ou não sei, uma estilista, sim, também é uma empresa da verdadeira mãe, dos verdadeiros pais, penso eu, não sei se estou certo. Esta não foi-nos dado de oferta, esta gravata que custa pelo menos 100 euros, e é incrível, foi-nos dado, nós fomos muito bem recebidos, e recebemos imensas prendas, e tivemos um apoio incrível na Coreia, tanto pelo In Pyong-moon, como também pelo toda a comitiva da Coreia. E as raparigas também receberam um lenço, também na mesma altura, que também da Cristina Han, que ainda é mais caro, é de 200 euros. E mais barato? É mais barato. Estava na ideia que era mais caro. Sim, sim, sim. Ok, ok. Não, mas foi realmente incrível. E para mim, o momento alto foi claramente conhecer a verdadeira mãe. Nunca tinha estado tão perto da verdadeira mãe. Foi incrível. Já estive em algumas conferências que o verdadeiro pai deu, por exemplo, em Espanha. Fomos numa sala relacionada ao verdadeiro pai. A verdadeira mãe estava lá, mas não era a mesma coisa. E agora estar e poder tirar uma foto de grupo com a verdadeira mãe foi incrível. Ver a verdadeira mãe mesmo assim, a menos de 5 metros de mim, foi uma sensação incrível. E é a melhor recordação que eu vou guardar para toda a minha vida.
que nós não sabemos quantas vezes é que temos esta oportunidade e realmente temos que ser muito gratos. O outro ponto alto da minha jornada também foi a igreja de, não sei se está certo os nomes, que os nomes de família é muito complicado, de Gapyeong, que foi a primeira igreja que o Verdei Pai criou na Coreia. E foi inclusive onde o Verdei Pai e a Verdadeira Mãe foram abençoados, foi a semana de casamento. Foi o sítio onde eu senti maior atmosfera espiritual, foi realmente incrível, consegui mesmo conectar e havia os quartos dos verdadeiros filhos, a sala de oração do Verdei Pai, era realmente incrível. E esse foi o meu ponto alto também da minha jornada. E como a Bea disse, foi realmente 21 dias muito intensos, nós não tivemos tempo para dormir, mas não sei porquê, pelo menos eu tive um déficit incrível de sono, de descanso, mas nós não sentimos cansados. Há uma força espiritual em Champion que não nos deixa dormir. Nós sentimos sempre com energia, constantemente. Mesmo nós tendo nos levantado às 6 da manhã e deitamos à 1 da manhã ou à 2 da manhã, nós temos sempre energia para continuar mais um dia. E é realmente incrível. Inclusive este sítio foi na Rock of Tears, na Rocha das Lágrimas, onde o Verdade Pai também orou muitas vezes. Foi incrível. O ponto alto foi mesmo estes sítios onde nós podemos ver que o Verdade Pai esteve ali há uns anos atrás, poderes sentir o que o Verdade Pai sentiu e realmente poder conectar-nos neste nível que nós não temos tão facilmente aqui. Poder estar onde eles estiveram. E realmente é incrível. Eu nem tenho palavras. É realmente sentir o coração dos verdadeiros pais e tudo o que eles passaram para nós podermos chegar onde nós chegamos e ter as bênçãos que nós temos de poder pertencer a esta nova era, famílias abençoadas, segunda geração, terceira geração. É incrível todo o sacrifício e perceber realmente todo o sacrifício que os dois pais tiveram para nós podermos chegar onde chegamos. E há muitas coisas. Eu inicialmente escrevi um guião para poder apresentar, mas realmente muitas coisas fora, mas depois a partir daí qualquer um de vós pode ter uma conversa comigo e terei todo o gosto em partilhar muito mais. Mas realmente é incrível. Este foi o meu auge. Sim, 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 claro. Que toca mais seu coração? Uma pergunta difícil. O que tocou mais o meu coração foi. Há coisas que não dão mesmo para explicar por palavras, mas é sentir realmente o coração da verdadeira mãe pelas pequenas coisas. Não. Seguinte. Quanto a ele foi a nossa mãe, mas segundo, mas quem emoção mais, quem fica mais gravado? Foi realmente todo o investimento que a verdadeiramente teve, inclusive as pequenas coisas de que nós comemos um hambúrguer e a verdadeiramente teve a preocupação de ir antes de nós comermos, ver se eles realmente ainda estavam quentes, enquanto eles esperavam por nós. E toda a preocupação da verdadeiramente poder ver o sítio onde nós íamos nos sentar, a cada um individualmente, toda a preocupação. É realmente uma mãe, a sério, de todos nós. Todos nós somos os filhos da verdadeira mãe e realmente sente-se essa conexão. Realmente sente-se. Esse amor de mãe. Que nós sentimos pela nossa mãe. E era isso que eu queria atingir quando fui aqui os meus pais, como se estivesse mesmo parte da minha família, como se estivesse mesmo ligado a mim. Não apenas alguém que eu sigo, um casal que eu sigo ou um ideal. Realmente senti-me fazer parte da família dos verdadeiros pais. Foi realmente o que me tocou mais. Consegui-me sentir mesmo um filho de idade filial. Esta foi a primeira igreja. E é incrível o sacrifício dos verdadeiros pais. Começaram por uma igreja de barro e agora têm um império incrível. E há uma coisa muito engraçada, é que eu nem consigo formular estas palavras, mas isso foi a comida. Foi a pior parte também da minha jornada, foi a comida. Eu só tirei foto porque eu nem comi neste dia. E o famoso kimchi, é kimchi. É kimchi.
Não sei. Não fiz muitas perguntas. Não, mas realmente nós pensamos que Champyong é aquele sítio especial e um sítio incrível. Mas na minha opinião, para já aconteceu tudo tão rápido, mas quando eu cheguei lá, eu vou ser sincero, eu não senti praticamente nada. Parece que tudo se desligou. Tudo ficou a meu cargo, à minha responsabilidade, e eu é que tinha que realmente reatar esta chama e esta fé que eu tinha e esta crença e realmente saber, ou seja, sem qualquer ajuda. Tive que ser eu próprio a decidir o que realmente é certo, o que é que eu estou aqui a fazer e qual é o meu propósito de vida. Porque eu nestes 21 dias não tive nenhuma ajuda espiritual. Foi mesmo eu, e consegui, e porque a minha fé também era muito fraca, vou dizer, era quase inexistente. Eu não tinha qualquer disciplina espiritual. Cada vez que tentava criar uma condição, acabava por cortá-la ou por não a conseguir levar até ao fim, muitas das vezes, e sentia-me mesmo muito mal comigo próprio. E aqui ajudou-me realmente, e além de outros workshops, que nós podemos criar ligações com outros da segunda geração e outros, criar mesmo uma relação íntima de irmãos e irmãs. Aqui não, aqui nós não tivemos tempo para isso, foi a única diferença. Aqui foi mesmo uma relação direta com Deus, só Deus os 21 dias. E realmente eu posso dizer que fiquei completamente apaixonado pelos verdadeiros pais e por Deus, e realmente estou muito, 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 muito grato. Todas as minhas orações começavam por gratidão. Eu tinha que ter muita, muita, muita gratidão. É gratidão, gratidão e depois gratidão, sempre. E realmente reatou esta chama que eu tinha pelos verdadeiros pais e por Deus, e deu-me vontade de começar a ofertar tudo a Deus. E não só nos primeiros dias, não é? Eu ainda sinto essa chama depois de uma semana e acredito que ainda vai durar muito. Porque agora até me deu vontade de todos os dias, antes de acordar, reservar 1 ou 2 horas antes da hora normal de acordar para poder fazer Andoquê e para poder fazer realmente mais condições. E, para poder... e uma coisa muito principal que eu aprendi e que ouvi muitas vezes em Champyong foi devoção. Devoção, devoção, devoção. Devoção sincera é a melhor coisa que nós podemos ofertar aos verdadeiros pais. E eu senti, isto baseado nos sentimentos que eu sinto, pode não ser verdade, mas eu senti que nós podemos levar Champyong a qualquer lado. Aqui pode ser Champyong. Eu não senti, não na forma má de dizer, mas não senti nenhuma diferença lá como sinto aqui. Consigo sentir a mesma atmosfera espiritual aqui como sinto lá. Lá nós conseguimos conectar mais diretamente e conseguimos ter mais experiências espirituais. E inclusive o Shangxingwan, que é o meu sítio preferido agora, que nós também podemos ter em qualquer nação, é o sítio que nós estamos mesmo diretos a Deus. É. Há muita coisa para dizer e vai vindo ao constante eu falo, mas é incrível. Devoção é uma coisa que eu vou realmente incluir na minha vida com o topo da prioridade. Devoção, 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 sincera. Aos verdadeiros pais. Muito obrigado. Os bancos escolhem outro número, menos o 13. 7. 7. Não tem 11 do Neymar, né? O vídeo dela é esse? Não, aqui não. O vídeo dela é esse? É. Olá a todos! Quer deixar foto ou deixa? Ninguém. Eu tenho uma coisa para. Um PowerPoint. Só com algumas fotos, não é nada? Ela aqui? Não, está muito mal. Ela não está com os vídeos que sim, quero que vai falando. Eu trouxe, pronto, os presentinhos que nos ofereceram. Ontem a Lia disse que nós podíamos trazer os presentes. Desculpem. Eu trouxe os presentinhos. Já estou a ficar nervosa. Vamos estar de toda a viagem, tudo. Nós sentimos sempre que estava toda a gente sempre muito preocupada connosco. Todos os líderes, todas as pessoas que estavam em cargos super altos, nós realmente víamos uma humildade
assoberbante, porque realmente eram pessoas que tinham um monte de cargos, um monte de responsabilidades, mas tiravam do seu tempo para se preocupar connosco, tiravam do seu tempo para saber como é que nós estávamos, se o workshop estava a correr bem para nós, para cada um de nós. E pronto, no dia em que fomos ver a verdadeira mãe, recebemos este saquinho e com o saquinho recebemos este... Ai, isto é o diploma. Recebemos este livro com algumas palavras da verdadeira mãe. Recebemos... Ai, desculpa. O livrinho. Recebemos... Ai, desculpem, isto é muita coisa. Recebemos isto, que dentro tem um porta... Eu não sei como é que se diz isto. Porta-velas? É um porta-velas. É isso. Está ali em mármore. Um porta-velas em mármore e disseram-nos que este mármore foi utilizado no palácio. Fantástico. E recebemos também uns cartõezinhos com a verdadeira mãe e uns repousados, que estes repousados são os famosos repousados da abóbora que o tio Sérgio Neto está sempre a trazer. E eu antes não sabia a história por detrás dos repousados e inclusive eu não aprecio muito estes repousados, mas disseram-nos que estes são os repousados que os verdadeiros pais costumavam sempre comer quando iam nas suas viagens e tudo mais. E realmente faz-nos apreciar um bocadinho mais as coisas e pensar um bocadinho mais, uau! Depois, para além disto, recebemos isto da Cristina Hahn, que a Bea tem ali o lencinho, que para as raparigas foi um lencinho e para os rapazes foi a gravata. E eu estou a perder muito tempo com os presentes, mas pronto. Depois recebemos um montinho de coisas. Eu acho que eu vou deixar isto tudo aqui, depois quem quiser pode vir ver. Porque é muita coisa e para estar a dizer cada coisinha, depois eu vejo. Se calhar não é preciso, o Flávio mostrou algumas coisinhas para não estar a perder muito tempo. Eu sinto que já estou a perder muito tempo. Eu, durante este workshop, tive a oportunidade de fazer um pequeno diário. Cada dia que passava, eu ia refletindo um bocadinho sobre o dia, sobre aquilo que eu fiz, como é que correu. E depois houve um dia em que, no dia antes de irmos ver a verdadeira mãe, a Yonanim foi ter connosco e falou-nos um bocadinho sobre o coração da verdadeira mãe ao preparar toda a reunião, todo aquele momento para nós. E depois nesse dia, mais tarde, deram-nos a oportunidade de refletir e descrever um bocadinho do que estava a ser a experiência para nós. E eu ocupei quase, acho que 2 horas a refletir sobre o que realmente tinha sido esta experiência, enquanto outras pessoas acabaram a sua reflexão, foram tomar banho tranquilamente, fazer as coisas com tempo, para a Vigil Prayer. Eu ocupei todas essas 2 horas e depois tomei um banho de 10 minutos e tive que ir a correr para a Vigil Prayer. Mas realmente pude refletir imenso e esta reflexão que eu trago aqui foi essa reflexão que eu fiz. Está em inglês, então isto para traduzir. Mas quando eu primeiro cheguei à Coreia, tive todo um sentimento. À Coreia, pronto, se calhar não foi tanto um sentimento, eu acho que ainda não estava bem consciente da experiência para a qual eu ia. Mas quando cheguei a Cheongpyeong foi logo um sentimento assoberbante de ver tanta natureza conjugada com aqueles edifícios brancos que nos parecem tão puros, ou pelo menos a mim me parecem tão puros. De ver ali as pessoas e pronto, nós entramos logo para as atividades porque já chegámos mesmo no dia em que estava a começar. E eu pude conhecer a minha família. Eu tinha as fotos do PowerPoint, mas pronto, eu acho que ia perder muito tempo agora a meter isso. E pronto, neste workshop eles decidiram que os teams iriam ser chamados de família, para ser um conceito mais sim, também mais aconchegante. E realmente eu senti que neste workshop eu pude criar uma relação mais aprofundada com os meus membros da família, digamos assim, em que pude realmente falar sobre a minha vida, falar sobre a vida deles, trocarmos ai, como é que se diz? Advice,
conselhos, trocarmos conselhos e realmente estarmos lá. Senti muito que estávamos lá uns para os outros. O Flávio realmente disse, e a Bea também, que nós tínhamos um horário super intenso, em que acordávamos às 7 da manhã para ir à árvore das bênçãos, e eu tentei ir todos os dias, ainda que seja uma caminhada difícil, tentei realmente pensar para comigo mesma, eu quero investir isto para Deus, quero investir isto para comigo mesma também, e então acordar às 7 e tal da manhã, para ir até à árvore, e claro que às 7 e tal da manhã até nem parece, não parece muito tarde, quer dizer, não parece muito cedo, mas depois pensar que nós íamos dormir às 2 da manhã, depois de uma vigília, de uma vigil prayer tão intensa, realmente as coisas começavam a acumular e o cansaço ia-se acumulando. Depois também eu decidi juntar-me à Chanyang Team, que eles anunciaram no início do workshop, mais ou menos, que quem quisesse poderia ter a oportunidade de juntar-se à Chanyang Team. E apesar de ter a noção dentro de mim que realmente não iria poder fazer muito com esse treino que ia receber, porque nós só estávamos lá durante 21 dias e eles realmente, pronto, eu acho que é muito coreano, muito japonês, muito asiático, de ser as coisas todas muito perfeitas, então tu precisas realmente do investimento e do treino. Então eu sabia que se calhar pronto, não ia ter a oportunidade de mostrar esse treino que recebi, mas decidi para comigo mesma que ainda que fosse mais um bocado desse meu tempo reduzido que eu tinha para, por exemplo, refletir, porque também me debati muito sobre ir ou não ir, porque ia tirar um bocadinho desse tempo para refletir, para se calhar criar novas amizades, aprofundar laços, mas disse também para comigo mesma que era mais um bocadinho de investimento, porque quando eu fui também para esta experiência, eu fui com a ideia de que todo o sacrifício que a minha mãe fez para que eu pudesse ir, eu não ia querer desperdiçar isso, eu queria investir o máximo de mim e realmente dar o máximo de mim para que todo esse sacrifício pudesse realmente valer a pena. E então pronto, quis investir tudo. E eu já nem sei o que é que eu estou a dizer para aqui, eu estou mas pronto, sim, do Chanyang Team. Depois, quanto às Vigil Prayer, eu acho que eu vou passar um bocadinho de tempo, desculpa. Quanto à Vigil Prayer, para mim ao início foi um bocadinho como a Bea disse, eu já tinha ido online e não foi a mesma coisa, porque eu acho que nem estava tão centrada na Vigil Prayer em si, e depois não eram as mesmas horas, não tinha nada a ver. E então, quanto ao início, foi muito assoberbante. As primeiras 2 horas em que era ali, estávamos de forma tão intensa a ouvir testemunhos, realmente se conseguíssemos ouvir e perceber até eram interessantes, mas às vezes, pronto, era um bocadinho maçante. E depois a hora de oração, a primeira vez, foi tão intenso para mim, eu chorei tanto, mas eu acho que foi mais pelo sentimento de poder estar ali, poder estar com tantas pessoas que estão direcionadas para a mesma coisa. Estamos ali, tipo, todas para Deus. Eu pergunto, o que é o seu coração? Você, o seu coração tocou mais? O que é que me tocou mais? Eu acho que o que me tocou mais foi realmente poder ver toda a preocupação de todas as pessoas à nossa volta, não só da verdadeira mãe. Também foi incrível quando a Yonani veio ter connosco e nós estávamos a fazer um monte de perguntas, disseram-nos para preparar perguntas para ela. E nós estávamos a fazer um monte de perguntas sobre a sua vida, sobre o que é que ela achava disto, e o que é que ela achava daquilo, e como é que nós poderíamos alcançar isto e aquilo, mas a ver com ela. E chegamos ao fim dessas perguntas todas, meia hora de perguntas, e ela pergunta-nos, mas e vocês não querem saber nada sobre os verdadeiros pais? E foi incrível esse coração de devoção que ela teve, e depois recebeu mais perguntas sobre a verdadeira mãe, sobre os verdadeiros pais. E a hora que ela esteve ali a falar, não foi sobre ela. Ela não disse uma palavra sobre ela. Ela disse sobre os verdadeiros pais. Ela falou sobre a verdadeira mãe. Da devoção que a verdadeira mãe estava a meter no nosso encontro, de como era o dia-a-dia da verdadeira mãe, de como a verdadeira mãe tinha que trabalhar. E realmente foi incrível ver essa devoção que ela tinha para com a verdadeira mãe. E fez-me também pensar, é este tipo de filha que eu quero ser. É este tipo de filha que
eu não estou a preocupar comigo mesma, eu não estou a preocupar com o que é que eu vou ser no futuro ou como é que as outras pessoas vão olhar para mim, mas como é que. Pronto, então acho que eu vou acabar aqui. Pronto, também dizer que a nossa tour pela Coreia foi realmente muito bom. Foi um tempo também de reflexão sobre o caminho dos verdadeiros pais. Eu acho que, para mim, o que mais me tocou nessa tour foi realmente como os verdadeiros pais investiram tanto, ao ponto de chegar ao ponto em que estão. Porque nós, quando fomos a Champadan, por exemplo, eram inícios tão humildes, em que nós temos uma casinha tão pequena, em que nós temos quartos todos juntos, em que nós temos o quarto da verdadeira mãe, onde a verdadeira mãe sofreu tanto, onde o verdadeiro pai orou tanto também no seu quarto de oração. E depois nós fomos à outra casa dos verdadeiros pais, e é uma coisa tão grandiosa, é como se fosse, não digo um palácio, mas é como pensar, uau, as pessoas vivem aqui, neste sítio tão grandioso. Então realmente pensar que eles trabalharam tanto, investiram tanto, para ir de um ponto em que estavam numa casa tão humilde, em que conseguiam abrigar se calhar 100 pessoas, em serviços de domingo, para ir para uma casa tão grandiosa, em que tem meetings com pessoas tão importantes como o presidente Gorbachev, e pronto, acho que foi isso. Não foi tudo, mas o tempo acabou. Vamos ouvir só mais um. Não tem tempo, é muito. É meio-dia. Está bem? Pode ser? Ou vamos continuar até ao fim? Vamos até ao fim? Vamos até ao fim? Ok. Carla, qual é o próximo número? Número até ao fim. Vou falar assim, né? Ok. Bom dia a todos. Bem, tinha que chegar a minha vez, não é? Primeiro de tudo, quero agradecer pela oportunidade que me deram, aos meus pais, à Igreja da Unificação, ao Pião Mundo, também aos donos, e também à verdadeira mãe, a todo o staff que esteve envolvido. E pronto, de todos os portugueses, eu se calhar não foi assim tão difícil na parte da comida, na parte do ambiente, porque eu já fui lá, foi a minha quarta vez à Coreia do Sul, e também é como se fosse a minha segunda casa, assim. Já estou um bocado acostumado com a alimentação, com o ambiente, mas mesmo assim, como disseram, foi um desafio. Como eles disseram antes, é um centro de treino, aquilo é mesmo um desafio fisicamente, mentalmente e espiritualmente. E eu acho engraçado porque no primeiro dia, quando cheguei lá, eu parecia que estava vestido quase de férias, com uma camisa paresidíaca, calções, mas depois cheguei lá, no primeiro dia nós visitámos todas as árvores e no final do dia parecia que tinha tomado um banho, estava todo suado, estava mesmo todo molhado. Mas pronto, depois nos dias seguintes eu usava quase sempre a mesma roupa, era uma t-shirt branca, calças pretas. Não havia muito tempo para trocar de roupa, o programa estava sempre a correr e nem valia a pena mesmo trocar de roupa, era só uma perda de tempo. E pronto, foi mesmo muito bom, foi a primeira vez que aconteceu este workshop. Estou feliz por ter participado na primeira edição, e é um sítio mesmo que eu já tinha ido lá em 2013, acho eu, sim, mas foi lá de passagem e estava muito diferente. Eles mesmo mudaram bastante nesses últimos anos e é um sítio que recomendo mesmo todos a irem, porque lá é mesmo o centro de tudo. Se vocês sentem algum vazio ou se vocês sentem que precisam de algo mais para estarem conectados, lá é o sítio certo, é o local mais sagrado que podem estar. E pronto, também lá é um sítio que, para quem tem medo ou fobia de bichos, é um sítio mesmo desafiante.
Eu encontrei lá muitos, louvado Deus, com meio de vespas asiáticas, muitos bichos mesmo, borboletas que pareciam morcegos, opá, aquilo era mesmo estranho. Foi mesmo... Eu encontrei um rato onde eu dormia e fiquei mesmo atormentado. E depois mudei de piso para dormir porque eu não consegui dormir ali. Foi mesmo. É, mas aquilo é mesmo natureza pura. Também encontrei lá um esquilo, lá ao pé da árvore da Tree of Blessing, árvore da bênção. Mas pronto, aquilo é mesmo uma atmosfera incrível. Senti mesmo o apoio, o amor de todos lá do staff. Trataram-nos mesmo como verdadeiros filhos. E não posso mesmo me queixar pela experiência, mas também tenho que ser honesto, foi difícil para mim seguir o programa todo, porque o cansaço às vezes fala mais alto e houve vezes que houve uma vez que até dormi bastante, fiz uma grande cesta sem querer, perdi fogo, perdi uma boa parte, mas, mas depois comparando com outros nem foi assim tão mal, porque eu vi lá gente que às vezes dormia o dia todo, foi mesmo engraçado. Esses pequenos momentos que eu via de cada pessoa é muito engraçado ver, analisar cada pessoa, cada um reage da sua forma e havia pessoas, por exemplo, iam todos os dias de manhã à árvore e que faziam muitas condições e depois já havia outros que eram totalmente opostos, outros meio termo, por isso eu acho muito engraçado isso e lá está, cada um demora o seu tempo, mas é muito importante chegarem lá e estarem preparados a 100% porque aquilo é mesmo um grande desafio, mas que faz mesmo bem. E eu espero que da próxima gostaria de ir lá outra vez. Espero que esteja mais preparado, porque não foi fácil, mas gostei mesmo muito. E recomendo a todos também irem, porque é um sítio que acho que devemos ir lá pelo menos uma vez na vida. Por isso, se tiverem um sonho de ir para as Maldivas, deixam isso de lado. Têm que ir a Championg, é o local mais sagrado e que faz mesmo bem ao nosso espírito, é esse. E o que é que eu posso dizer mais? Tem quanto tempo? Posso falar mais? Pergunta? O que me tocou mais foi uma conferência de um homem coreano lá que era acho que é o presidente da ASP da Coreia, ou vice-presidente, da presidente. Eu gostei muito da conferência que era sobre o curso da Previdência dos verdadeiros pais, com muita dedicação, o esforço dos verdadeiros pais, começarem do zero e chegarem até onde chegaram, não é? Até onde estamos. E a verdade é que quando chegamos lá, nós não percebemos o quão grande a dimensão é da nossa comunidade, porque às vezes nós aqui, por exemplo, estamos muito distantes lá, mas quando chegamos lá é um outro mundo, aquele é mesmo o reino da Channel Book no mundo físico. E a verdade é que nós só temos uma pequena parte, que aquilo tem vários locais espalhados, que é preciso quase um carro para ir de um sítio para o outro. E nós estivemos lá em Champion, mas havia outros sítios espalhados muito longe, que nós até conseguimos ver num mapa, mas é muito difícil de ir a tudo, ainda por cima em 21 dias. Mas gostei muito do Pilgrimage, gostei muito de todos os locais que nós fomos. Gostei muito também quando nós atuámos para a Verdadeira Mãe, foi mesmo algo incrível. Senti-me tão bem, senti-me feliz quando estava a cantar. E depois nós cantámos no Great Works para milhares de pessoas que foram lá, desde coreanos, japoneses, todo o mundo foi lá e parecia que nós estávamos no Got Talent, assim. Estava lá, nós estávamos num coro, a cantar e foi muito bom. Tivemos uma boa recepção e pronto, gostei mesmo muito e não sei se posso continuar ou passo para outro. Tá? Obrigado. Todos eles receberam uma caixa de ginseng Red. Todos eles. Mas o Fábio vai dispensar o ginseng para dar a vocês todos, ok? Este ginseng. Isto é um ginseng. Não é isto. Isto é um ginseng da nossa empresa, dos mais conceituados, famosos. Boas. Toda a gente tira um quadradinho com.
Está bem? Vamos ao próximo número. Isso é gel de ginseng vermelho. Linhas são assim, não comprei, todas as coisas. Onde é que está a caixa? Abre. Muito saudável. Todos os jovens receberam isto e tanta outra coisa. Meu Deus, uma bênção. Uau. Vamos ao outro número. Lícia, outro número. Já foi. Ainda não foi 6. Rafael Vieira. Muito bom dia a todos. Começando pela parte negativa, para deixar logo essa parte de lado, para mim, né, eles começaram logo por dizer que não ia ter nenhum tipo de jogos ou atividades físicas, porque eles queriam mesmo que nós nos focássemos totalmente na parte espiritual, né, centro de treino. Por isso os dias eram, como eles disseram, eram cheios, nós mal tínhamos tempo para respirar. O tempo que nós tínhamos mais era depois do almoço, acho que nós tínhamos 2 horas, mas de resto era de manhã à noite, era cheio o programa era cheio. Nós começámos às 7, 7h30, nós tínhamos um tempo para subir à árvore da bênção. Depois era logo pequeno almoço e tínhamos 2 vezes Shenyang por dia. Tínhamos uma vez depois do pequeno almoço e outra acho que era depois do jantar. Também foi positivo porque dava para acordar logo de manhã assim, que a seguir disso tínhamos as conferências. Na primeira semana nós tivemos conferências, acho que foi de princípio divino. Eu gostei bastante das conferências, foi uma pena que dá para perceber que os oradores eles queriam dizer mais, mas nós não tínhamos tempo suficiente para ouvir tudo o que eles tinham a dizer. Tínhamos as conferências, as refeições, foi a parte onde foi a mais difícil para mim, que é arroz. Era sempre, tinha o menu principal, que era o que havia em todas as refeições de todos os dias, que era arroz sem sal e kimchi, e depois mudava os acompanhamentos. Mas para mim era quase sempre só arroz sem sal que eu comia. Tinha, né, às vezes eu trouxe algumas coisas de casa também, e também algumas vezes fui à loja para comprar algumas coisas, mas pronto, eu consegui sobreviver. Ahm, ahm, hum, Pronto, à parte da noite tínhamos o sharing e das 10 à 1 da manhã tínhamos o visual prayer. Foi praticamente isso na primeira semana, foi bem rotineiro. Além da comida, a parte nós dormíamos às 2 da manhã, tínhamos de acordar às 7, por isso era muito cansativo, principalmente na parte das conferências. Se não fosse tipo um orador mais agitado, que nos conseguisse manter acordados, era mais difícil de ficar acordado. Mas a pior parte era mesmo ao final do dia, nas primeiras 2 horas de Visual Prayer, porque era praticamente só testemunhos e depois, no tempo que restava, era o Gui Sung Lee que falava. E era difícil de não de manter a cabeça em pé. Mas sim, teve vários testemunhos interessantes.
que eu gostei de ouvir lá. Ah, e acho que a melhor parte era a última hora, em que é um choque cultural nas primeiras vezes, porque, como a Beatriz já disse, era muita gritaria, muita agitação, e eu fui uma das pessoas que não viu o Virgil Prayer como me recomendaram antes de ir para lá, por isso eu nem sabia o que é que estava à espera. Hum, mas depois, ao passar, né, quando eu me consegui habituar e quebrar essas barreiras de culturais, eu consegui aproveitar e consegui experienciar hum, a boa energia, e principalmente as canções. Eu gostei bastante das canções. Hum, e prontos. Nós também na última semana nós fomos, hum, nós fomos ao memorial da Coreia da Guerra da Coreia, né, dos veteranos de, pronto, da América, e assim, que mesmo que não fosse o país deles, muita gente foi lutar por um país que não era o deles e se sacrificou e morreu na Coreia pela Coreia. O que também levou a que, né, os 10 pais pudessem continuar a sua providência, e, né, salvou a vida do 10 pai praticamente. Hum, Na segunda semana nós tivemos as conferências sobre o custo de vida dos 10 pais, que foram bastante interessantes. Podemos ver toda a devoção que os 10 pais tiveram, mesmo quando eles estavam lá no início, sem ninguém, sozinhos, eles confiaram em Deus e sentiram que não podiam desistir e que tinham de continuar. Por isso é um grande exemplo que nós podemos tirar deles. Eles estavam praticamente no fundo do poço, mas eles conseguiram se levantar e construir algo grandioso que nós temos agora. E isso foi muito importante também, foi uma boa base para o tour que tivemos, porque nós passamos por vários sítios onde os 10 pais passaram, em Champadomp, temos na Rocha das Lágrimas, e eu gostei muito de ver que eles passaram de sítios tão simples e tão humildes e conseguiram depois, né, construir tudo o que nós vemos agora. Hum, Obviamente, né, o ponto alto foi na última semana, quando nós pudemos ver a Verdadeira Mãe, pudemos ouvir a Verdadeira Mãe ao vivo. Não foi a primeira vez, né, que eu estive perto, né, em 2018, quando fomos à Áustria, também nós conseguimos estar na primeira fila a ouvir a Verdadeira Mãe. Hum, é, Ela está assim meio séria quando está a falar, mas acho que a parte melhor foi quando nós pudemos ver o sorriso dela, que no fim, quando ela riu, foi muito gratificante. Ah, Sei que nós conseguimos pôr um sorriso na cara da verdadeira mãe. Hum, e também conseguimos participar de vários eventos presencialmente. Nós já tínhamos participado por Zoom, mas não é a mesma coisa do que estar lá ao vivo nos Great Works, no Sanguá do Verdadeiro Pai. Hum, Também ouvimos várias conferências e nos deram por vários presidentes e várias, né, pessoas de alto escalão ali que, né, despenderam do seu tempo para nos passar a sua mensagem. Foi uma experiência muito positiva. Uma coisa que eu mudaria em Champyong era pôr umas escadas rolantes lá, alguma coisa assim do tipo, porque aquilo é tudo montanhoso a subir, as coisas são muito longe de umas das outras. né? E nós também dormíamos no salão, né, os rapazes dormiam no salão do quinto andar, por isso nós não tínhamos um sítio próprio para pormos as nossas coisas. Nós tínhamos sempre de descer do quinto para o primeiro, onde estavam os cacifos, e depois no terceiro andar era as casas de banhos, por isso nós estávamos sempre a andar, a subir e a descer, a subir e a descer. Mas também foi um treino, foi um treino físico, mental e espiritual para nós. Hum, hum, Tenho mais para dizer. Ah, Quem me tocou mais? Hum, eu acho que foi
acho que todo o esforço que fizeram para podermos estar ali. Ahm, Todo o esforço que fizeram para podermos estar ali, também o esforço de todo o staff, ahm, todos os presentes que nós recebemos, também estou muito grato por nos terem dado frango frito, porque eu não aguentava mais a comida lá. Todos os sítios que nós pudemos ir e presenciar, ahm, as saunas também, que foi muito divertido. Foi tudo, tinha a parte interna, mas também nos deram a parte externa e algum conforto, assim, por assim dizer. Ahm, Acho que, resumidamente, acho que foi a minha experiência, eu gostei muito. É um sítio onde a energia é muito positiva, onde podemos estar com várias pessoas que têm, que acreditam na mesma coisa que nós. E é sempre assim depois dos workshops, mas a parte mais difícil é agora, é quando nós voltamos, que é continuar e não perdermos aquilo que nós construímos quando estivermos lá. Obrigado. Qual é o próximo número? Número 2. Lia Vieira, uma salva de palmas para a Lia. Ok. Olá a todos. Eu queria começar por dizer que, pronto, eu não sou uma pessoa que gosto muito de refletir, de períodos de reflexão assim, mas eu acho que foi nos períodos que eu refleti durante o workshop e também depois do workshop que eu consegui, se calhar, unir alguns pontos do meu caminho neste workshop e perceber algumas coisas que no momento eu ainda não tinha percebido. Pronto, as 3 semanas foram divididas em período como é que é? Formação, período de crescimento e depois o aperfeiçoamento. E para mim, eu também dei nomes às minhas semanas como eu me senti em cada semana. Então, na primeira semana, eu achei que foi a semana de eu enfrentar o meu eu interior, porque, não sei, eu na primeira semana eu estava com muito medo de perder aqueles momentos, perder aquele momento de estar em Champions. Eu estava a pensar que se eu não sentisse cada coisa, se eu não conseguisse ter alguma experiência espiritual ou algo assim, que eu ia desperdiçar aquele tempo e é um tempo tão precioso, porque não, se calhar não é tão perto que eu possa voltar a Champions ou voltar a ter essa experiência. Então, pronto, na primeira semana, no início, eu tive muita dificuldade nas visual prayers e nas minhas orações, estou a dizer num sentido interno, porque pronto, tinha aquilo do cansaço, eu nunca me senti tão cansada na vida, às vezes parecia que. Porque eu sou uma pessoa que quando eu acordo, pronto, eu estou bem, eu não fico cansada de manhã ou assim. Quando eu começo a fazer as coisas, até nem parece que eu dormi pouco. Mas assim que eu me sentava, o meu corpo pensava que era já a hora de dormir e eu já pensava. Eu não sei, eu ficava tipo, não, ainda não está na hora de descansar. Pronto, então nas Visual Prayers, pronto, aquelas 2 horas foi assim um pouco difícil até eu arranjar uma técnica que era desenhar ou escrever enquanto estava a ouvir os primeiros 2 passos da Visual Prayer. Aí eu consegui manter acordada e consegui aproveitar mais e ouvir melhor as palavras que estavam a ser ditas. Mas pronto, internamente eu estava com dificuldade em conseguir conectar-me com as minhas orações, porque eu não sei, como eu estava a dizer em períodos de reflexão, eu não sei se eu consigo expressar, apesar de eu ser uma pessoa muito sensível e muito emocional, eu não sei se eu consigo expressar tão bem as emoções que eu estou a sentir por palavras. Então eu achava difícil nas minhas orações eu conseguir expressar o que eu estava a sentir. E eu senti-me muito mal
comigo mesma, porque eu estava nas visual prayers e eu não, naquele período de oração eu via toda a gente a chorar tanto, ou as pessoas a gritar do fundo do coração, e eu não estava a conseguir mesmo sentir nada. Até as minhas orações eu não sentia que elas estavam a ser tão sinceras. Só que, pronto, eu falei com a minha família, e eles disseram que havia muita gente que também se estava a sentir assim, por acaso. E eles disseram que, pronto, isso até não era uma coisa assim tão má, era, tipo, era normal, e que eu tinha que só continuar a sentir Deus por outras coisas, tentar só colocar o meu coração na oração e que não tinha me preocupar tanto com isso. Então, e aí eu comecei a, talvez, só orar porque, pelo meu coração e deixar de sentir pressão em sentir alguma coisa. E aí comecei a sentir aos poucos. Ok, eu ia dizer que antes de eu ir ao workshop, eu tinha formulado um objetivo de uma coisa que eu queria alcançar, e era sobre os meus amigos e a minha família próxima, assim, que não está na igreja. Eu queria, porque eu sinto muito mal a saber que eu conheço os verdadeiros pais e eu estou tão próxima dos verdadeiros pais, e depois tenho os meus amigos da faculdade, os meus amigos da vida, e eles estão tão próximos de uma pessoa que conhece os verdadeiros pais e eles não conseguem sentir esse amor, ou não conseguem entender como é que eles podem conhecer Deus. Como assim, tipo, eles têm uma pessoa tão próxima e pronto, eles não sabem. Então eu queria saber como é que eu posso alcançar o coração deles. E nessa primeira semana eu descobri que eu mudei o meu objetivo do workshop, porque, sim, porque eu descobri que, primeiro, para conseguir alcançar o coração dessas pessoas que são mais próximas de mim, eu tenho que eu própria aperfeiçoar e, como é que é? Deepen? Aprofundar essa relação com os dois pais e com os pais sociais eu mesma, e assim eu posso transmitir melhor esse sentimento. Pronto, outra coisa que aconteceu foi o meu pé. Não sei se vocês sabem, mas no workshop aqui em Portugal, foi tipo, no primeiro dia ou no segundo dia, eu torci o meu pé ali nas escadas, e ele ficou mesmo muito inchado, e eu comecei a ficar preocupada porque eu ia viajar em uma semana, e ele ainda não está bom. Ele basicamente durante o workshop todo ele não esteve bom. Ele foi melhorando aos poucos, mas eu na primeira semana eu estava com muita dificuldade em lidar com isso. Porque eu queria fazer tantas coisas, eu queria subir à árvore da benção todos os dias, depois surgiu a Channing Team, como a Erika estava a dizer, e eu estava mesmo no impasse, tipo, será que eu vou? Porque eu tenho o meu pé assim, será que eu não vou? E houve um dia que eu decidi que eu ia fazer tudo igual. Eu disse assim, olha, se calhar não é a coisa certa a fazer, mas eu disse assim, eu quero lá saber, eu vou fazer tudo o que eu puder, eu vou à árvore da bênção todos os dias, eu vou ao Chandian Team, e tu, olha, mundo espiritual, vocês protejam o meu pé, eu vou fazer as coisas iguais e vocês têm que proteger o meu pé para que isso não ficar pior. Então, pronto, foi muito difícil, mas eu decidi entrar no Chandian Team e eu acho que foi uma ótima decisão, porque lá eu conseguia entender o coração dessas pessoas, e também houve uma conferência que eles nos disseram que a Channing Team são as pessoas que estão a trabalhar diretamente com o mundo espiritual para que as outras pessoas também possam receber essa graça. Então, quando eu estava na Channing Team, eu sentia realmente que eu podia ser mais assistente ao mundo espiritual, que eu podia usar da minha voz, eu podia usar do meu corpo para servir durante o Chanyang. Então, pronto, ainda tenho que ir ao médico ver o que é isto, mas pronto. Depois, na segunda semana, eu acho que foi a semana da minha nova determinação. Acho que as conferências sobre o curso de vida dos 10 pais inspiraram-me muito, e foi também nesta semana que eu descobri, pronto, eu estava a ter aquela dificuldade com as visual prayers, e eu descobri como é que eu posso sentir melhor o coração de Deus. Eu descobri que isso era pelas pessoas, pelo sofrimento que as pessoas têm, pelo sofrimento que os 10 pais
passaram durante todo o curso da vida. Quando nós fomos também à Pilgrimage, nós fomos à área desmilitarizada, e eu realmente pude sentir o coração dos pais celestiais, porque nós somos filhos dos pais celestiais, e toda a vez que nós sentimos um sofrimento na nossa vida, ou assim, Deus também o está a sentir, e Deus sentiu esse sofrimento por bastantes anos, e aí eu conseguia realmente chorar, e eu senti que também, porque houve uma visual prayer da primeira semana que eu orei, acho que foi uma das minhas melhores visual prayers, que eu orei para que o Pai Celestial pudesse me deixar sentir um pouco do sofrimento dele. Eu queria sentir o coração que ele tinha sofrido, para talvez aliviar um pouco do fardo que ele tinha, e depois é que eu tive essa realização do sofrimento das pessoas. Eu consegui chorar e sentir que o Pai Celestial estava lá sempre a sofrer por essas pessoas. E também na penúltima Visual Prayer eu orei profundamente por também como é que diz? A divisão do Norte e do Sul, porque eu pensei nas pessoas que tiveram que mandar os seus filhos para a guerra, e as pessoas que não conseguiam ver a sua família há tanto tempo. Quem tocou mais no seu coração? O que é que me tocou mais no meu coração? Ok, eu acho que o que me tocou mais, o momento que eu senti mais profundo no meu coração, foi quando nós fomos ao Padre João John, que é um sítio que os dois pais enterraram os seus filhos, é onde estão enterrados a verdadeira família. Aquilo tem 3 Padres João Johns. O primeiro, 3 ou 4, não me esqueci. Ok, pronto. Um é para a verdadeira família, depois tem os missionários de fora, depois tem famílias abençoadas e tem missionários de dentro. Eu acho que são 4. E lá é porque eu consegui estabelecer um objetivo, que eu queria realmente saber mais sobre a vida dos dois pais e estudar mais sobre a verdadeira família. E lá, principalmente na campa da Demonim, eu não sei porquê, eu senti realmente um amor que ela teve por nós, e que, como ela sabe tanto do mundo espiritual, eu queria mesmo estudar mais sobre ela e a sua vida. Então lá eu consegui chorar e consegui sentir o amor que, pronto, os filhos da verdadeira meia devoção. Ok, já vou acabar. Tinha uma coisa para dizer. Ok, na verdadeira mãe, ok. Houve mais uma situação, que foi quando nós fomos a visitar o palácio. Esse foi o momento que eu me senti mais mal, porque nós tínhamos ido ao palácio e nesse dia estava a chover mesmo muito. E nós fomos também à campa de verdadeiro pai. Só que eu estava mesmo irritada com a chuva. Eu odeio molhar-me. E eu estava mesmo assim: ai, fogo, porquê que tinha que estar a chover logo hoje? Que nós estamos a vir aqui, está a chover muito. E depois, tipo, aquilo foi por teams. Foi a primeira team, a segunda team e a terceira team, que foram porque havia poucos transportes. E eu era da primeira team, porque eu tinha chegado primeiro. E quando eu cheguei a Champion de volta, alguém mandou uma mensagem no grupo a dizer assim: desculpem, Timo, mas a verdadeira mãe vai chegar daqui a 5 minutos e nós estamos aqui à espera dela. E eu já estava em Champion, e eu senti-me mesmo mal. Eu fiquei assim: porquê tinha que ser eu que não pude ver a verdadeira mãe? Eu não sei, eu senti mesmo que naquele momento eu devia ter visto a verdadeira mãe, eu devia ter ficado lá. Então eu senti-me mesmo mal comigo mesma, e depois eu percebi que talvez esse meu aborrecimento por causa da chuva, eu estava num sítio tão especial e eu não estava a me sentir grata por aquilo. Fez com que eu pudesse talvez não ter visto a verdadeira mãe naquele dia. Mas eu fiz tudo para que no dia que nós víssemos todos a verdadeira mãe, eu conseguisse mostrar a minha devoção. Então eu pude dançar na segunda fila. Eu estava mesmo quase à frente da verdadeira mãe a dançar. Então, pronto, eu acho que isso é uma coisa que eu posso guardar no meu coração para sempre. E mais uma coisa, só queria dizer que eu tinha muita saudade de ver o sorriso da verdadeira mãe. E como eles mostram sempre, quando a verdadeira mãe está a falar, eles mostram sempre as partes sérias. Então foi muito bom estar lá e ver que
no meio ela dizia, brincava, e depois, sorria, foi muito bom. Pronto, era isso. Eu queria dizer que eu queria comprar um livro para o centro, mas eu acabei por comprar 3, ups. E são livros que são para as crianças. Um é sobre a vida do verdadeiro pai, o nascimento, outro é sobre o nascimento da verdadeira mãe e outro é o princípio divino para as crianças. Eu acho que nós podemos mesmo apostar nelas e começar a utilizar estes livros para nos guiarmos, para ensinarmos, para eles conseguirem também conhecer o princípio divino. Então, obrigada. Quem é que falta? Vamos dispensá-los? Não. Sérgio Vieira, falta 2 números. Qual é? 5? Número 5? Uau! Uau! Bom dia a todos, bom dia a quem está no Zoom também. Eu queria começar por agradecer aos meus pais por terem pago a viagem, ao tio Sérgio Neto e à tia Carla por nos terem ajudado com os bilhetes, às pessoas do staff de lá por me terem feito isto acontecer. Então, no primeiro dia que eu cheguei, toda a gente dizia que aquilo era muito quente, muito úmido. Não estava mesmo a pensar que aquilo era como foi horrível, estava mesmo muito quente, estávamos a suar por todos os lados, não sei, estava mal. Toda a gente dizia que era muito difícil subir à montanha. Eu não achei que a parte da subida fosse difícil, achei mais que o calor e a umidade foi a parte mais difícil mesmo de subir. Nos primeiros dias do Vigil Prayer, eu não estava bem preparado para o que ia acontecer. Quando o reverendo Lee começava a falar, meus olhos começavam a fechar. Não sei porquê, acho que era automático. Parecia que o ar-condicionado vinha diretamente para os meus olhos e obrigava os meus olhos a fecharem-se. Era uma coisa mesmo estranha. Acho que ao passar do tempo, acho que isso foi melhorando. Fomos arranjando estratégias para conseguir manter-nos acordados. Eu ali desenhava. Eu tinha um joguinho que eu jogava, era Candy Crush ou qualquer coisa assim, para conseguir manter-me acordado e ouvir as coisas que estavam-se a passar. Eu olhava para todos os lados, via pessoas a dormir, era mesmo, não sei, sentia mesmo vontade de dormir, mas não podia, tinha que estar acordado para poder absorver tudo o que lá falavam. Depois, a comida. Eu sou uma pessoa estranha, gosto de coisas simples, arroz, bife, batatas. Lá não havia nada disso, só havia arroz sem sal, que parecia, não sei, era duro. Eu disseram para levar comida extra para ter na mala. Eu levei bolachas, levei algumas coisas que não faziam absolutamente sentido nenhum, devia ter levado atum, salsichas, coisas assim, para poder comer com arroz, sal também, devia ter levado sal. Depois nós fomos à loja de lá do Training Center. Eu pensei que podia encontrar coisas mais normais, não. Era só ramen e coisas assim muito picantes. Também não gosto de picante. Havia lá umas latinhas de atum, mas eram exageradamente caras. Nem arrisquei em comprar. Mas fiquei pelo arroz, sim. Foi mal. Mas houve um dia que eu fui ao Chongqing. Nós tínhamos depois do. Como é que se diz? Já me esqueci. Como é que se diz? Do Chanyang, isso. Eu esqueci do Chanyang. Nós íamos ao Vigil Prayer orar para o dia, para tudo. Eu fui lá e orei pela comida, para pudesse haver comida boa, nem que fosse uma canja, alguma coisa assim. E nesse dia à noite a sopa era canja, fiquei mesmo muito feliz.
Foi o primeiro dia que eu comi, acho, alguma coisa, comi tudo mesmo. Foi muito bom mesmo. Depois, no Pilgrimage, nós fomos. Não, antes nós ouvimos todas as histórias do curso de vida dos verdadeiros pais, e depois no Pilgrimage nós podemos estar nos sítios onde as coisas aconteceram, ah, onde ouvimos que tudo se passou, a primeira igreja, onde o verdadeiro pai vivia, onde viviam os verdadeiros filhos, os quartos. Não sei como é que eles conseguiam viver ali, sinceramente, aquilo era muito pequenino, era um quarto com 2 metros quadrados, não sei. Dava para. E dormiam lá 2 pessoas, ainda com coisas para guardar as roupas e isso. Realmente era difícil, mas depois pudemos ir ver o resto, que era já mais grandioso, o palácio. Pudemos ir a um sítio também que já tinha 3 andares, havia quartos por todos os lados, havia quartos VIPs para pessoas, e acho que isso foi muito bom mesmo. Nos últimos dias foi os Great Words, pudemos cantar para a plateia toda, muita gente. Quando nós saímos, toda a gente aplaudia-nos, foi mesmo muito bom. Uma coisa que eu achei estranha foi as pessoas paravam-me sempre por causa do meu cabelo. Houve uma senhora que veio tirar fotos comigo só porque ficou admirada por causa do meu cabelo, não sei. Acho que é, não sei, mas foi mesmo muito bom. A pergunta do Sr. Diogo, o que é que me tocou no coração, né? Nós pudemos visitar o museu lá no Training Center, e lá no museu havia a última oração do verdadeiro pai. Era uma coisa simples, mas não sei, tocou-me, emocionei-me um bocado. Não sou uma pessoa de chorar, não chorei, mas, mas fiquei emocionado, e acho que é isso que se passou, e é isso que eu queria partilhar. O que é que eu mais de segurança? Foi isso da oração. Foi a parte da oração que podemos ver também o solo. Eles guardaram um bocado do solo de como era antes o Champion, e sim, o chão. E estava lá sim, com as pegadas e tudo, foi muito bom mesmo. Acho que é isso. Obrigado. Uau! Falta a última pessoa. Um aplauso para a Susana Santos. Bem, bom dia a todos. Tenho aqui o meu certificado, como consegui concluir 21 dias na Coreia com a comida que eles deram, arroz sem sal e tal. Mas o início desta história começou na Eslováquia, numa noite de oração, em que eu não estava nada a sentir que Deus gostava de mim, ou que, por exemplo, sentia no meu coração. Eu não sentia isso. Então houve uma noite em que eles disseram para ir orar, e tirámos 1 hora ou 2 de oração e de conexão e tipo reflexão. Então eu, no meio da estrada, não havia carros, não, era uma vila, não passava lá ninguém. Eu orei a Deus, e a meta que eu meti foi que eu queria, pelo menos este ano, poder ir à Coreia e realizar esse sonho de, aos 20 anos, poder pisar Champyong. E passado um ano, consegui ter a oportunidade de lá ir e conseguir conquistar esse objetivo que eu tinha. Então já foi uma vitória. Depois, agora focando no curso, foram 21 dias bastante complicados, mente, espiritual, fisicamente. E para responder já à pergunta do que tocou mais o meu coração, eu acho que milagrosamente eu fui, desculpa Lia, mas milagrosamente eu fiquei lá no Palácio da Verdadeira Mãe, dos Verdadeiros Pais, porque eu voltei atrás, porque era suposto ir no primeiro autocarro, porque eu vi no primeiro autocarro, então era suposto ir no primeiro autocarro, só que voltei atrás para comprar um presente para a minha mãe, então tive a oportunidade de ver a Verdadeira Mãe pela primeira vez, e foi um momento mesmo que me tocou mesmo no coração. Eu senti arrepios do início ao fim. Queria chorar, mas não consegui, chorei no caminho de volta. Foi que eles disseram, toda a gente começou a correr, fizeram uma fila, e a verdadeira mãe estava a entrar no palácio de carro, e o motorista andou mais devagar, abriu a janela. A verdadeira mãe estava sem óculos,
a verdadeira mãe costuma estar sempre de óculos, mas estava sem óculos e ela, senti que ela olhou para cada um de nós, todos em fila, mesmo nos olhos, e senti que ela estava a ver cada um de nós, não estava só tipo a olhar, ela estava mesmo a olhar para dentro de nós, a ver-nos. E isso foi mesmo um momento que me tocou bastante e eu sinto imensa gratidão por verdadeiramente terem olhado mesmo nos meus olhos. Foi mesmo, é incrível mesmo. É um sentimento que eu não consigo expressar. É mesmo só que estando ali, olhando e vindo a verdadeira mãe olhar para nós mesmo, nos nossos olhos. Então foi esse o momento que mais me tocou. Depois, eu acho que outra coisa que eu gostei muito foi o Shenyang, que eu nunca tinha feito na vida e foi a primeira vez lá, então foi um bocado intensivo. Logo o primeiro dia que tivemos Shenyang, eu sentei-me no chão, eu não sabia o que é que fazer, tipo, só seguia as pessoas. E depois começámos a bater no nosso corpo, havia lá partes que tipo, nós batíamos assim nas mãos e depois havia partes em que era bater no corpo e eu ficava assim um bocadinho, será que agora é a cabeça primeiro? Ok, depois estava sempre a ver o que é que as outras pessoas estavam a fazer porque eu não sabia. Então, mas eu acho que isso aí foi uma das coisas que eu também estou mais grata, porque senti mesmo que nós no mundo cá de fora, nós ganhamos tantos espíritos sem sabermos, tantos espíritos malignos e carregamos tanto peso connosco, que estar lá e poder ter uma sessão de manhã e uma sessão à noite, mesmo sendo intensivo, eu sentia-me sempre bem e gostava sempre de participar e nunca faltei em nenhuma, porque isso aí mesmo, eu sinto que fazia mesmo bem ao meu espírito e eu precisava mesmo muito. Até que houve uma vez que eu estava a fazer tão intensivamente que eu fiquei aqui com uma ferida aqui no meio. E eu acho que tem vários, na nossa mão, tem várias partes em que é respectivas ao nosso corpo. E eles tiveram lá uma conferência que eles explicaram o Shenyang, as partes que faziam, pronto, explicaram cada parte que consistia. E eu acho que um dia, se calhar, faço aqui uma apresentação, tipo, a explicar o Shenyang, porque isso é interessante e eu gostei muito de saber mais sobre o Shenyang e porque é que é importante e o que é que acontece. E pronto, lá é muito mais poderoso, obviamente, mas mesmo assim. Depois da Pilgrimage, a tour que fizemos por todos os sítios em que os verdadeiros pais estiveram, também sinto que foi uma. Sinto que os vários sítios por onde eu passei, que os verdadeiros pais tiveram e que eu pude tocar com as minhas mãos, eu sinto também foi um dos momentos que mais me tocou, porque acho que é porque somos irmãos, mas também senti bastante conexão com a Champadong, aquela igreja, a primeira. Eu pude fazer 2 vezes uma volta àquela casa. As pessoas só fizeram uma, mas eu fiz 2. Eu tinha que aproveitar. Então eu acho que sentia mesmo mais energia. Eu estive num quarto do verdadeiro pai, onde o verdadeiro pai dormia. Eu fiquei lá um bocadinho a admirar, só em silêncio, e tipo, a sentir mesmo o espírito do verdadeiro pai lá. Depois também tive, aquilo era dividido, tinha os quartos dos verdadeiros filhos, também pude ficar lá um bocadinho a apreciar. Eu fiz uma segunda vez mesmo para apreciar, porque a primeira eu orei e depois a segunda foi mesmo para apreciar, tive mais uma segunda vez. Eu pude tocar no chão, onde, embora aquele tenha sido remodelado, eu pude tocar no chão onde o verdadeiro pai orou tanto e derramou tantas lágrimas que até disseram que as lágrimas passaram para o outro piso, de baixo, e eu pude mesmo tocar e sentir e fazer uma oração. Foi mesmo algo que senti que os verdadeiros pais estavam ali presentes connosco naquela altura. E depois também senti, houve lá um senhor que acho que faz manutenção daquela casa e ele deu uma conversa de 10 minutos, tipo, só dizer, pronto, ia falar umas palavras e eu senti que era o verdadeiro pai que estava a falá-las e que era o verdadeiro pai que nos estava a apresentar aquela igreja e a contar os acontecimentos que lá aconteceram, que foram grandiosos. E eu senti mesmo que era o verdadeiro pai, porque, não sei, foi só uma conexão. E eu comentei isso, não sei com quem é que eu comentei, mas eu senti isso e eu quis comentar. Mas pronto, depois, mais coisas. Um, a Rock of Tears, a Rocha a Rocha das Lágrimas. Também senti uma grande conexão, porque havia tanta gente ali à volta, porque eram divididas em 2 grupos e nós éramos tantos, que eu consegui também ter a mão, porque havia pessoas que não conseguiam chegar ao chão, então tinham que se apoiar nas outras pessoas para sentir a conexão. E eu consegui meter as minhas 2 mãos na rocha do verdadeiro pai,
E também fiz uma grande oração junto com as outras orações e também consegui sentir mesmo. Foi mesmo incrível. Este curso, por todos os sítios onde nós passávamos que os verdadeiros pais tiveram, dava para sentir o espírito deles lá. E é uma coisa que eu quero repetir para o próximo ano e foi mesmo uma coisa que me alegrou o espírito. E consegui, com este curso, meter a minha fé lá no topo e consegui meter ela mais forte, porque antes de ir para lá eu sentia-me mesmo perdida, não tinha uma grande conexão com os verdadeiros pais, com Deus. Estava mesmo a precisar de uma luz ao fundo do túnel e sinto que este curso deu-me a luz e a direção para pronto, agora focar-me num objetivo e ter muito mais segurança naquilo que eu acredito e naquilo que eu sigo e conseguir conectar-me muito mais aos verdadeiros pais e sentir mesmo o amor deles e tudo o que eles fizeram por nós, porque não foi fácil e nós passámos por todos, nós passámos mesmo pela pegada dos verdadeiros pais, por onde eles estiveram. Então isso deixa-nos muito mais felizes por dentro e muito mais, de uma certa forma, conectados. E temos muito mais responsabilidade, sempre tivemos, mas agora nós temos um caminho muito mais facilitado, então eu acho que este curso eu quero repeti-lo para o ano e pronto, enriqueceu mesmo o meu espírito e eu estou muito grata por ser possível ter participado neste curso e por todos os meios que me envolveram e que me puderam fazer chegar lá e que foi um sonho e quero continuar neste sonho, tipo, mesmo a concretizar este objetivo e espero para o próximo ano já estar mais ser diferente. Este ano foi assim um impacto e conseguiu meter na direção certa que eu queria, nos verdadeiros pais e com Deus, e espero que para o próximo ano possa absorver muito mais ainda. É isso, eu acho que é preciso. Olha para mim. Mas eu não tenho. Tá bom. Ok. Mais alguém? Falta quem? Falta mais alguém? Uau! Foram maravilhosos ou não foram? A dona Milhu queria mais, não é? Eu sei. Mas foram maravilhosos. Mas pelo menos uma coisa é certa. Vocês tiveram a honra, tiveram o privilégio de estar na casinha, no palácio onde a verdadeira mãe mora, dorme, acorda e guia a providência. Vocês nunca podem esquecer essa experiência, esse momento que viram com os vossos olhos, num local onde ela permanece sempre. Adju! E lembrem-se, é o centro de treino, não é o palácio. O palácio é para a verdadeira mãe, obviamente. E cada folha, cada pedra é o esforço dos manos do mundo inteiro. Adju! Os irmãos do mundo inteiro merecem um aplauso grande. A fundação é de todos os irmãos, de todas as gerações que já passaram, tantos irmãos, tantos sacrifícios, tantas. Quando olhamos para o campeão, temos que ver cada pormenor. É sangue, suor e lágrimas do mundo todo, de irmãos e de famílias abençoadas. Nunca se esqueçam disso. Ok? A comida é secundário. Nós, o Rei Pai educou-nos, treinou-nos para passarmos 7 dias sem comer e não morrermos. É ou não é? Se tem arroz, olha com sal, sem sal, já temos alguma coisa para comer. Não é? No deserto, na história do deserto, comiam gafanhotos, não era? Enfim, e mel. Mas o mel não era. Não. Eu quero cantar os parabéns de regresso, boas-vindas, Carla. Quero aqui os 2 bolos, alguém que para aquela mesa. Estamos quase a acabar, só mais um bocadinho. Depois, hoje tem sopa com carne, para variar, coreana, de algas, mas muito boa. Espero que comam. É algo que eu preparei com muito gosto, com muito carinho. Os jovens que falaram, venham todos para a frente, quero uma foto. Um parabéns de regresso e vamos trabalhar juntos sempre. Não sei se sabem, mas quando foram os jovens para lá, foi-me pedido 2 jovens para team leader. Eu sugeri 2, um deles foi o nosso irmão Flávio Santos, que também não falou sobre isso, mas eu acredito que fez um excelente trabalho. Jovens, venham cá, vamos fazer aqui. Mas podem sempre. E está o plano, vai lá, vê lá o plano. Jovens, venham para aqui, passem para trás de mim. Cara, diz-me ali, desculpa lá que eu não tenho aqui o plano, tiraram-me daqui. Qual é o domingo que está lá marcado? Está o setembro, outubro ou não? Não há? Ok.
não tem outubro. Eu quero, para o primeiro domingo de outubro, eu quero 2 jovens para dar o sermão do primeiro domingo, mas 2 jovens em simultâneos. Meia hora. 2 jovens. E para o segundo domingo, mais 2 jovens. Eu estou a fazer o plano. É meia hora, dividido, não custa tanto. Ok? Já sei, já tenho gravado na minha mente. Primeiro domingo, almoço, partilha 2. Segundo domingo, 1, falta 1. Ok. Está combinado? Não muda. A gente não pode, na Coreia muda sempre, aqui não muda. Aqui diz, não muda. Vamos levantar-nos, aplaudir-nos e desejar-nos umas boas de regresso, porque a verdadeira meia aposta tanto neles, estes são os futuros do país. A nova liderança, que já estamos a ficar velhos e cansados, e alguns também estou à espera que vai embora. É ou não é? Eles são o futuro, com certeza. Vamos cantar os parabéns. Exato. Ok, vamos finalizar então com Mancé. Faz sentido? Mancé para os verdadeiros pais, para os pais celestiais e para o regresso destes maravilhosos jovens, que é o futuro da nação e que a verdadeiramente tanta espera. Mas ainda não apagar uma vela, isso é estranho. Tem que apagar. Ok? Quem é que vai dizer, Mancé? Ok. 1, 2, 3. Pai celestial, verdadeiros pais, bem-vindos, jovens. Para o Pai celestial, para os verdadeiros pais. Força. Para o Pai Celestial! Para os verdadeiros pais. Para o regresso dos jovens. Pudesse sentar-nos. Irmãos e irmãs do Zoom, bem-aja pela vossa presença. Vamos ficar por aqui para vós, vamos continuar cá. Desejo uma semana muito abençoada e espero que o testemunho dos nossos jovens, cheios de esperança, com tanta coisa para dizer ainda, mas com certeza foi uma bênção e que irão partilhar, irão ser instrumentos para o nosso país e os pais sociais e os meus pais querem, anseiam e desejam tantos que o apoiem e contribuem pelos. Um bem-aja por estarem desse lado. Nós desejamos uma semana muito abençoada. Até já e estamos sempre juntos. Muito obrigado. Tchau.